Ó, seguinte, gente. O título da aula de hoje eu quis deixar desse jeito aí, sabe? Ó, recomeços podem dar certo sim. Então, se você já teve que recomeçar alguma vez na sua vida, se você ainda vai ter que recomeçar em algum momento da sua vida, em algum assunto, em alguma questão, saiba, os recomeços podem dar muito certo. Você vai entender o porquê que eu estou te dizendo essa frase logo agora de início. Gente, por que eu te passei esse videozinho? Essa história é lógico, um resumão, tá? Da história desse rapaz aqui, o nome dele é Roberto Vascon, né? Vasconcelos, igual ele falou. E assim, a história dele eu conheci, na verdade, através de uma leitura que eu fiz na época da vida dele, faz uns bons anos, na verdade, que eu li a biografia dele. E a história dele é muito comovente. Na realidade, esse é um vídeo só para você conhecer aí um resuminho, né, de tudo que eu já li sobre ele. Mas na íntegra, esse menino aqui, esse Roberto Pascon, ele teve uma vida muito sofrida, sabe? Ele nasceu numa cidadezinha de bem interior aqui do Brasil. O pai dele era alcoólatra, gastava tudo com a bebida. Ele desde pequenininho, tipo, desde uns 5 anos de idade, ele trabalhava na época, né? Porque era o jeito, sabe, de ajudar em casa, já que o pai tinha o vício. E assim, meu, esse guri, ele fazia negócio com tudo, sabe? Ele conseguia dar jeito para tudo, ele era um vendedor nato desde criança. Só que na vida dele, vários recomeços tiveram, sabe? Teve uma época que ele ficou bem até, conseguiu ajudar a mãe dele, depois ele foi embora, acho que foi Rio de Janeiro. Aí lá ele conseguiu alguns trabalhos. Aí depois disso ele começou a empobrecer de novo, voltou a morar na rua de novo, e assim foi. Daí ele falou, cara, quer saber? Eu vou juntar dinheiro, eu vou embora para os Estados Unidos. Ele juntou o dinheiro da passagem, galera, e ele vazou. E quando ele chegou lá, ele não tinha nem onde morar, ele dormia no Central Park. E, e ele sempre, durante a biografia dele, ele vai descrevendo como Deus estava com ele. Em toda a jornada, Deus sempre esteve muito próximo dele. Mesmo nessa época de sofrimento, ele, quando ele entrava num lugar para comer, assim, tipo, ele ia no restaurantezinho para comer, ele sempre pedia 2 lugares. Isso é uma coisa da história dele que sempre me marcou muito, porque ele pedia um lugar para ele e ele pedia um lugar para Deus. As pessoas achavam estranho, falavam assim, mas cadê a segunda pessoa, né? A pessoa não vai vir, não? Eu falava, não, isso aqui é pra Deus. Então, ele sempre foi um menino assim de bastante fé. E isso tudo aconteceu na vida dele. Um dia ele estava lá no Central Park dormindo e na biografia dele ele conta o seguinte, de que ele estava assim para desistir da vida naquele dia, sabe? Ele não aguentava mais sofrimento, né? Ele estava numa angústia muito grande e aquele dia ele dormiu no banquinho do Central Park e falou assim para Deus, Senhor, quer saber? Me leva dessa festa. Pode me levar. Eu já não quero mais viver. Aí pediu para Deus para ele acordar sem vida. E ele teve um sonho naquela noite. E naquele sonho que ele teve, foi esse sonho que ele falou aí, bem resumidamente. Mas ele sonhou com bolsas que tinham asas. E essas bolsas voavam, sabe? Como se fossem folhas de uma árvore, assim. E ele acordou, ele começou a andar ali pelo centro de Nova York e ele achou uma loja que vendia couro. E aí ele falou, quer saber, meu, eu vou comprar esse couro. E ele comprou o couro e ele começou a fazer as bolsas igual as que ele viu no sonho. Que depois ele relata no livro que Deus deu para ele esse sonho. E aí, isso tudo aconteceu na vida dele, ele foi vender, uma jornalista achou ele, comprou a bolsa dele, levou a matéria dele para o jornal, ele se tornou famoso, se tornou milionário, depois ele perdeu tudo outra vez, que ele foi inventar de viajar pelo mundo, conhecer 128 países, porque ele dizia que ele não tinha cultura nenhuma, ele não sabia nada, né? Ele não tinha escolaridade direito. E aí ele criou a cultura dele, depois perdeu tudo de novo, depois ele reergueu tudo de novo na fábrica dele, enfim, é um nome aí da atualidade muito forte na questão da moda. Mas, olha só, até esse homem, ele teve recomeços, altos e baixos e uma jornada com Deus, né? Eu queria que você pensasse um pouco agora nessa imagem que você deve estar vendo aí. Essa imagem, ela está trazendo, ó,
uma pessoa, né, pintando ali, tá vendo? Ó, com spray, né, na grama. E aí você se questiona assim, nossa, o que esse cara tá fazendo, né, meu? O cara tá pintando a grama. Aí você olha aqui, ó, amplia um pouco, né, a imagem, ó. Tá pintando a grama ali, galera. E assim, olhando por esse prisma, você pensa assim, nossa, o que esse cara tá fazendo? Né? O que ele tá desenhando aí na grama, né? Agora olha isso aqui. Esse é o desenho que ele fez, visto muito, 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 muito de cima. Na verdade, ele fez uma obra de arte. Ele fez nesse ano agora, 2020, no meio da pandemia. Ele pintou isso tudo aí. E se você quiser mais detalhes depois, eu vou te passar aqui no próximo slide. Mas o que eu queria focar com você agora é novamente nessa imagem dele pintando. Sabe, quando você olha de primeira mão, né, de primeira vista, você olha isso daqui e você pensa assim, cara, o que esse cara tá fazendo? E você não entende, né, o que ele tá fazendo. E eu acho, inclusive, que se você tivesse ali, junto com ele, vendo ele pintar, né, olhando as coisas assim, da nossa visão aqui, você ainda ia falar, cara, tá perdendo teu tempo. O que você tá fazendo, né? Só depois, quando você sobe bem alto, que você entende a obra que ele fez. Sabe? Eu queria trazer essa ilustração porque isso me faz pensar na minha vida com Deus. Em muitos momentos da minha vida com Deus, Deus ele se parece com esse pintor aí. Por quê? Porque Deus ele vai fazendo uma obra na nossa vida e a gente não entende, sabe? A gente fala assim, cara, o que você está fazendo, Senhor? Nossa, Pai. E a gente pensa assim com Deus, né? Senhor, mas o que está acontecendo na minha vida? Eu não estou entendendo, não estou entendendo os teus propósitos, né? Eu não estou entendendo aonde que o Senhor quer chegar com isso, né? Eu não estou entendendo o que o Senhor quer fazer na minha vida, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo na minha vida, eu não estou entendendo nesse momento o que está acontecendo. Mas daí, gente, passam uns anos, passa um tempo, você começa a entender aquilo que aconteceu com você lá no passado, que era Deus desenhando na sua vida. E aí você olha depois que isso já aconteceu, né, que Deus ele já escreveu a sua história. Depois de um tempo você olha e você entende, você enxerga isso como uma obra de arte de Deus na sua vida. Você enxerga que Deus cuidou de você, mesmo quando você não entendia que Ele estava cuidando. Você enxerga que Deus ele se preocupou com você, mesmo quando você achava que Ele não estava se preocupando. E você entende que Deus te ama muito. Agora, os detalhes dessa obra, tá? Só por curiosidade, se você quiser saber, ó. Essa criação, né? Ele colocou o nome, ó. Além da crise, né? É o nome que Saipé, um artista francês que vive na Suíça, deu a essa imagem que ele pintou aí com spray, tá? Ele fez isso numa encosta, gente, 1.200 metros de altura nos Alpes suíços. A obra foi feita em abril desse ano agora, para transmitir uma sensação de calma e esperança durante a pandemia do coronavírus, né? O artista grafiteiro criou uma menina que olha para longe com confiança, né? Que era a imagem que eu mostrei para vocês, simbolizando a expectativa coletiva da humanidade de um futuro que essa crise tenha passado, né? Enfim, olha só, gente, mais uma imagem para nós. E às vezes a gente está no meio dessa pintura de Deus, né? No meio do agir de Deus, sem entender ainda as obras dele, e a gente se encontra em vários desafios, né? Às vezes a gente se encontra em situações que a gente fala assim, nossa, Senhor, a pancada tá forte aqui, né? Tá tenso a coisa, né? O negócio tá difícil, não sei se eu vou aguentar até o fim, né? E às vezes a gente fica se indagando assim, né? Se vai dar tudo certo, né? Mesmo na nossa vida ou na vida das pessoas que a gente ama, né? Mas sabe, galera, às vezes a gente acaba até perdendo a esperança, né? E sabe que é muito natural isso do ser humano, sabe? Às vezes a gente tá cheio de esperança e às vezes a gente acorda com pouca esperança e às vezes a gente começa a perder a esperança. E sabe que algumas das coisas que o ser humano perde a sua esperança, eu listei aqui algumas delas,
E a primeira que eu queria falar com vocês é que o ser humano, ele perde, às vezes, a esperança dele nas coisas. E eu coloquei uma imagem aí que você deve estar se questionando, né? Nossa, o que o pastor colocou uma Fórmula 1 aí no meio do slide? Escrito ainda pé na tábua. Porque eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. É um momento que eu perdi a esperança nas coisas. Mas claro, depois recuperei, né? Mas naquele momento eu perdi. Não sei se você já viu esse brinquedo, porque ele é um brinquedo muito antigo. Porque eu já estou me tornando antigo, né? Comparado a vocês. Um pouquinho, pelo menos, né? Mas assim, galera, na minha infância existia esse brinquedo, tá bom? Então não sei se existiu na sua, mas se não, não sei se ainda vende. Se vende, eu acho muito legal. E Quantos assim, anos você tem, professor? gente, eu tenho 24. Vou fazer Ah, 25 meu ano irmão que tem vem. 23, pô. Ah, então, Quase a mesma pô. idade. Então, gente, vocês devem ter visto isso daí, galera. Vocês devem ter visto isso daí. Se não, estão vendo agora. Mas, ó, se chama pé na tábua. E como que funcionava esse brinquedo aí? Era o seguinte: você tinha que pisar nesse negócio. Tá vendo esse negócio ali, ó, preto? Ele era um negócio tipo uma bomba de ar, assim, ó. Você pisava e ele bombeava ar nesse cano que encaixava na fórmula e o negocinho saía correndo. Era o máximo, né? Na época aí que a gente já tinha, acho que brinquedo como é que chama? É fricção ou é fricção? Fricção, né? Que chama. Que você puxa, né? E ele vai, né? Mas eu achava o máximo, eu ganhei isso daí, fiquei feliz, parceiro da vida, brincava um monte com isso daí. Até que um dia, tava na minha avó, quando minha avó ainda era viva, né? Hoje eu não tenho mais nas duas vós. Vó nunca tive. Quando eu nasci, meus avós já tinham ido. Mas quando minha avó era viva, eu tava brincando com isso daí na casa dela. E assim, gente, eu fui inventar de brincar perto da calçada, né? A alegria da criança. E a minha avó ela morava numa avenida, galera, assim, que era uma subidona, assim, sabe? Ou seja, tudo que sobe também desce, né? Então, assim, eu tava brincando com ele e tal, de repente, na verdade, agora eu lembrei melhor. Eu não estava na calçada, eu estava na casa dela mesmo. Só que na casa dela tem, tipo, uma entradinha. E nessa entradinha, ela é meio descendo, assim. E aí tem um portãozinho, só que o portãozinho não segura muita coisa, sabe? Por baixo dele, assim, tinha um vão, e nesse vão passou o meu carrinho. No que passou o meu carrinho, ele foi pra calçada. No que foi pra calçada, ele desceu a calçada. E aí eu saí desesperado, correndo na rua, né? Para encontrar meu carrinho. Só que ele desceu muito rápido. E eu era criança, eu pedi ajuda da minha mãe. Então pensa, até o momento que eu pedi ajuda da minha mãe para eu ir atrás do carrinho, demorou um tempo, né? Nisso o carrinho desceu, 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 desceu. Eu lembro que a minha avó morava assim num lugar muito humilde, sabe? E, gente, roubaram meu carrinho. Sumiram com meu carrinho, meu. Eu fui lá tentar achar cadê meu carrinho. Sumiu meu carrinho. Falei, meu, não é possível, tava aqui até agora. Evaporou-se, gente. Furtaram meu carrinho, legal ali, alguma criança, sei lá, quem que roubou. Mas eu fiquei tão decepcionado. Falei, nossa, não quero mais ganhar um carrinho desse também. Porque perdi a esperança ali de ter esse objeto novamente na minha vida. Tanto é que realmente eu nunca mais brinquei com esse brinquedo depois daqui. Então, nesse dia, eu perdi a esperança nas coisas. Mas tem gente também que perde a esperança nas pessoas. Eu vou te contar agora um segredo aqui da minha vida, hein? Ó, veja só, hein? Gente, teve alguns momentos na vida que eu já perdi esperança nas pessoas. Claro, depois eu retomei, né? Depois a gente recupera a esperança. Mas assim, naquele momento foi duro, sabe? Foi duro. Eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, uns 15, não, 16 já. 16 anos. Eu tinha uma namorada que ela fazia inglês comigo, na verdade. Foi um namoro muito rápido. Só que assim, gente, ela me traiu. Menino, mas eu fiquei mal, hein? Nossa, ela não foi fiel comigo. E aquilo acabou com o meu coração. Nossa, aquele momento, assim, foi a primeira vez, né, que tinha acontecido isso comigo. Então, se você nunca passou por isso, eu oro a Deus que você nunca passe. Mas se você já passou, você entende que a traição, tanto da amizade quanto a traição de um namoro e tudo mais, é algo muito negativo, cara. É algo terrível e espantoso que acontece na vida humana, porque a gente perde a confiança nas pessoas, né? E até recuperar você leva um certo tempo.
E eu lembro que eu levei um certo tempo, fiquei assim, né? Como diz a expressão, né? Fiquei assim, que não sabia mais confiar nas pessoas, sabe? Fiquei com o pé atrás, né? Como diz a expressão. Fiquei com o pé atrás, assim, levei um bom tempo para recuperar a esperança, assim, na boa ação das pessoas, né? Na honestidade das pessoas. E até hoje eu sou muito criterioso com as minhas amizades, com as pessoas que estão ao meu redor. Se tem uma coisa que eu odeio, é gente mentirosa, é gente falsa, é gente que consegue falar mentira na sua cara, assim, sabe? Então, tá aí um momento da minha vida que eu perdi esperança nas pessoas, depois fui retomando, lógico, aos poucos a gente retorna, né? Mas o pior dos três aqui que eu te passei, de perder esperança nas coisas, nas pessoas, é esse último aqui, ó. É quando acontece alguma coisa em que você perde a esperança em Deus. Cara, quando você perde a esperança em Deus, aí o negócio tá feio, né? Porque aí você fica se sentindo muito vazio, né? Quando você pensa assim, nossa, mas gente, se eu perdi a esperança até no que Deus pode fazer sobre isso, poxa, não tem mais nada, né, para ser feito. E eu lembro agora de quando a minha avó da Alemanha, né, a que veio da Alemanha para cá, que é por isso que eu sou lourinho, tá, galera? Minha avó veio direto da Segunda Guerra, na verdade. O meu avô, ele serviu na Segunda Guerra como engenheiro elétrico. Na verdade, ele se viu, né, na Alemanha nazista, só que ele não era soldado. Ele teve que servir obrigatoriamente como engenheiro, com a profissão dele. E aí, depois que acabou a guerra, eles vieram para o Brasil. O primeiro navio Alemanha-Brasil foi o que minha avó veio, inclusive saiu no jornal, assim, minha avó descendo com os filhos. E estão aí, por isso que eu sou, né, loirinho desse jeito. Mas a minha avó da Alemanha, quando ela faleceu, aconteceu o seguinte: ela já estava com 86 anos, ela estava no hospital e ela não saía do hospital, sabe? Ela ficou lá um bom tempo, com meses lá. E acho que com meio ano, sabe? E chegou um momento que eu perdi a esperança. Falei assim, gente, se ela não sair daqui, eu acho que Deus não quer curar ela, né? Porque você estava bem cansada também, né? Uma pessoa que viveu uma guerra. E minha avó era daquelas que ajudava até os judeus, sabe? Ela escondia judeu. Ixi, minha avó era da louca, assim. E, gente, viveu muita coisa. E é uma pessoa muito serena, uma pessoa muito boa, muito de paz, assim. E aquele momento que eu vi a minha avó, que ela não saía mais do hospital, ficou lá 6, 7, 8 meses, tipo, uns 8 meses ela faleceu, ela não aguentou mais, sabe? E olha que coisa interessante, né? Quando minha avó morreu, o relógio dela parou, cara. Coisas da vida, né? O relógio dela parou exatamente na hora que ela morreu. Engraçado isso. Mas assim, a minha avó, quando ela estava naquele estado, eu pensei, gente, não tem mais esperança, né? Humanamente falando, não tem mais o que fazer. E às vezes a gente pensa assim, né? Acho que Deus também não quer mais fazer mais nada, né? E naquele momento, às vezes eu pensei, poxa, né? Será que Deus também não, né? Eu não estava com esperança nem no que Deus podia fazer por aquele caso, sabe? E eu acho que na nossa vida a gente sempre passa por esses três momentos de perca de esperança, às vezes, nas coisas, nas pessoas e às vezes na nossa fé. Só que a notícia boa é que são momentos da nossa vida, de altos e baixos. A gente sempre vai ter eles, tá? A gente sempre vai, às vezes, estar com mais esperança, né, nas pessoas, depois um pouquinho menos por alguma situação que aconteceu, mais esperança nas coisas que a gente pode obter, né? Nossa, que felicidade, tal, tô feliz que eu consegui isso, conquistei aquilo, mas depois você percebe que aquilo é normal da vida, que você quer já outras coisas, e a vida é sempre assim, né? A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, e aí você diminui um pouco a esperança nas coisas e aumenta. E com Deus também na nossa fé, às vezes é um alto e baixo, né? Às vezes você está com a sua fé assim a mil e às vezes a tua fé está um pouquinho mais baixa. Mas saiba que se até Adão e Eva chegaram nessa questão que a gente estava conversando aqui, por que que eles chegaram nessa questão? Vou te explicar. Gente, quando Deus falou assim para eles, ó, não coma do fruto, tá, meus filhos? Não vai fazer bem para vocês. Isso aí vai ser mal na vida de vocês, vai trazer pecado, vai trazer morte. E aí chegou a serpente, né? A serpente chegou e a serpente falou lá com Eva, né? Falou assim, ó, Eva, seguinte, Deus te enganou. Deus falou que você não podia comer dessa árvore aqui, mas é porque ele quer
ser maior do que vocês. Então, a serpente vendeu o peixe ali para ela, de que, na verdade, ela seria muito melhor, né, se ela pudesse ser como Deus, se ela pudesse estar no lugar de Deus. Ver, né, o mesmo pecado de Lúcifer sendo vendido ali para Eva, né, para a humanidade, né? Vamos nos colocar no lugar de Deus. A criatura querendo ser igual ao Criador. E qual que é o problema disso? O problema disso é que não tem como, né? A não ser que você queira ser um Deus. E a criatura nunca pode ser igual ao Criador. A criatura nunca será igual ao Criador, por isso que ela é criatura. E nisso nasce, né, o pecado da cobiça, né, e todos os demais, né, eles se alastram por aí. E ali Eva então pecou. Quando Eva pecou, ela perdeu a esperança, Eva e Adão, né? Eles perderam a esperança nas coisas. Por quê? Porque eles viram as consequências do pecado. E agora eles viram quanto que o pecado era ruim, eles viram as folhas que nunca caíam, caindo. Eles viram o leão, que até o momento eles deitavam junto com ele, abraçavam ele, agora rugindo. Eles viram a natureza, um bicho matando o outro, eles viram eles tendo que agora sofrer para conseguir o alimento, o que antes dava naturalmente, agora eles têm que sofrer para conseguir, perder a esperança nas coisas. Nas pessoas, instantaneamente após o pecado, gente, Adão ele olhou para Eva e falou assim: ah, não confio muito em você não, Eva. Olha o que você fez comigo. E aí Deus falou assim: Adão, onde é que você está? Ele falou assim: ah, Senhor, eu estou aqui, mas a culpa é da Eva, tá? A mulher que você me deu me fez pecar. Ou seja, ele perdeu a confiança na mulher dele, né? Ele já queria até colocar ela diante do juízo de Deus. E em Deus, né, galera? Eles achavam que Deus não podia mais ter um vínculo com eles, né? Por isso que eles se esconderam. Eles falaram assim: não, mas não tem como a gente ter a nossa confiança com Deus, ela foi rompida, ela foi quebrada pelo pecado. E é isso que o pecado faz na nossa vida. O pecado, ele tem a capacidade de desconectar a gente com as coisas, com as pessoas e com Deus. É por isso que você tem que entender o seguinte: por mais que o pecado ele possa te desligar, né, por algum momento de todas essas questões aí, a Bíblia traz uma mensagem de esperança para a gente, uma mensagem maravilhosa. Eu já estou acabando, tá? Porque eu sei que já está dando horário. Gente, a Bíblia diz assim, ó, Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso está em Romanos 5:20. Exatamente essa frase. O que eu quero dizer para você hoje? Por que eu coloquei o início da aula ali com o nome de recomeço? Recomeço pode dar certo. Na sua vida, você vai ter quedas. Você vai ter quedas. É inevitável você ter quedas nessa vida aqui que a gente vive. Às vezes você vai falar uma palavra errada, às vezes você vai fazer uma coisa errada, às vezes você vai pensar uma coisa errada. E isso, o teu pecado vai tirar a separação entre você e Deus, porque é o que a Bíblia descreve. A Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre Deus, ou seja, entre mim e vós. É Deus falando. Agora, aonde abundou o pecado, se você errou, se você falhou, não se desespere, porque superabundou a graça. Tanto é que quando Adão e Eva pecaram, instantaneamente o que eles fizeram? Tentaram esconder o pecado, não foi? Cozeram, né, folhas de figueira para tentar esconder o pecado. O que a gente faz quando a gente peca? A gente se esconde, né, também de Deus. Mas o que Deus faz quando a gente peca? Ele vem atrás de nós, com aquela voz do Espírito Santo. Na ocasião de Adão e Eva, ele foi literalmente atrás deles e falou assim: onde é que vocês estão? Chega mais. Vocês erraram, erraram. Fazer o seguinte, então, vamos trocar as vestes de vocês? Vamos tirar essa veste aí pecaminosa que vocês estão tentando cobrir o pecado de vocês e vamos cobrir o pecado de vocês da maneira certa? Daí Deus matou um cordeirinho lá com eles no Jardim do Éden e colocou pele de cordeiro, ou seja, fez vestes de pele de cordeiro. O que significa cordeiro na Bíblia? Jesus. O que significa Jesus na Bíblia? Salvação. Por quê? Porque ele substitui o teu pecado pelo meu. É a vida dele pela minha. É a troca da morte que era para ser minha, que é a consequência do pecado, pela morte de Jesus. Então, instantaneamente, Deus entra na ação e superabunda a graça. E ele troca as vestes de Adão e Eva de vestes de pecado por vestes agora de justiça.
E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Não importa o nosso erro, o que importa é que Deus pode limpar qualquer mancha. E diz, igual diz a Bíblia, né? Pode ser o mais vermelho possível, como a escarlata, ou seja, o pecado maior do planeta Terra. Mas Deus pode cobrir todo esse teu pecado. E ele ainda descreve na palavra dele que ele joga nas profundezas do mar. Ele não se lembra do que você fez. Mas ele te recomenda, como ele disse para a mulher adúltera, né? Que ele falou assim, né? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí só sobrou ele com a pedra na mão, né? E Jesus era o único que não tinha pecado. Ele podia tirar a pedra e ele falou assim, nem tampouco eu te condeno, apenas vá e não peques mais. Te trago essa mesma mensagem hoje. Se você falhou, saiba, o recomeço pode dar certo com Deus também. Só vá e não peques mais. É isso aí, galera. Se cuidem. Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida. Espero que a nossa aula de hoje tenha sido um pouco relevante, pelo menos para você pensar aí. E vamos fazer nossa oração. Não saia antes da oração. Eu vi uma galera saindo aí. Não saia antes da oração. Santo Deus, amado Pai, obrigado por essa aula. Obrigado por essa reflexão que a gente teve. Que a gente saiba que o Senhor nos ama e o Senhor pode cobrir qualquer erro nosso. Mas, Pai, que a gente possa fazer como a mulher adulta, que a gente vá e não peques mais, Pai. Que a gente tenha uma mudança de vida também. Paizinho, que o Senhor cuide de cada aluno, de cada familiar deles. Em nome de Jesus. Amém.